Você cresceu, mas às vezes tudo dentro de você ainda se sente pequeno. Tem reações que você não entende, explosões que parecem desproporcionais, medos que não combinam com a sua idade, culpas que você não sabe explicar. E aí vem o pensamento que dói mais que tudo. Será que tem algo errado comigo? Mas talvez a pergunta certa seja outra. O que aconteceu comigo quando eu ainda não sabia me defender? Porque tem dores que não desaparecem com o tempo. Elas só aprendem a se esconder melhor. Você pode ser adulto, ter responsabilidades, saber argumentar, pagar contas, fazer escolhas, mas ainda assim sentir um vazio que não tem nome, um medo que não tem origem, uma tristeza que não tem motivo. Às vezes, no meio de um dia comum, algo aciona essa dor antiga, uma frase, um tom de voz, um silêncio mal colocado. E o seu corpo reage como se tivesse 7 anos de novo, como se tivesse sozinho, assustado, sem entender o que fez de errado. Você se cala ou explode, ou se culpa por não saber lidar melhor com isso. Mas a verdade é simples e difícil. Você não superou, você aprendeu a funcionar por cima. Só que funcionar não é viver. Essa dor não te torna fraco. Ela te prova o quanto você precisou ser forte cedo demais. A voz que você ouve agora não é de um especialista. É de alguém comum. Alguém que também sente demais, que também tenta entender o próprio silêncio e que também carrega dores que nunca soube explicar. Esta voz que você ouve agora é de uma mente como a sua, uma que também tenta entender o caos. Tem gente que acha que a infância passa, que depois de um certo ponto, o que ficou lá atrás simplesmente se apaga. Mas o que ninguém diz é que a infância não termina com a idade. Ela continua nos gestos que você repete, nos medos que você ainda sente, nos silêncios que você aprendeu a respeitar, mesmo sem querer. Talvez você tenha crescido num ambiente onde expressar dor era proibido, onde ser fácil de lidar era o que fazia você se sentir amado, onde tudo que você queria era atenção e tudo que recebia era cobrança. E aí, sem perceber, você virou adulto tentando ser sempre o mais leve possível, para não incomodar, para ser aceito, para não perder ninguém. Mas o preço disso é alto. Você se afastou tanto de si mesmo para agradar, que agora nem sabe mais quando está sendo verdadeiro ou só educado. Porque quando a infância fere, ela não termina, ela se esconde, cresce com você, nos seus relacionamentos, na forma como você reage ao não, na dificuldade de pedir ajuda, e no fundo você sente que tem algo dentro de você que nunca foi ouvido, algo que você nunca teve chance de colocar em palavras, não porque faltou tempo, mas porque quando doeu pela primeira vez, você ainda não sabia falar. Você já percebeu como certas situações te afetam mais do que deveriam? Como se uma parte de você reagisse de um jeito e outra só observasse? Como se alguém dentro de você estivesse apavorado, mesmo quando tudo parece sob controle? Isso não é drama, é memória. A memória do corpo, aquela que foi gravada antes de você ter palavras, antes de saber se proteger, antes de entender o que era culpa, rejeição e abandono.
Muita gente cresceu ouvindo que precisava amadurecer, mas amadurecer para alguns significou engolir a dor e sorrir mesmo assim. Você virou adulto, fez tudo certo, mas por dentro continua esperando o caminho que não veio, a validação que falhou, a validação que faltou, o colo que você não sabia que precisava. E aí, quando alguém te ignora, você não fica só chateado, você se sente invisível. Quando alguém critica, você não fica só triste, você se sente inválido. Quando alguém te abandona, não é só dor, é uma repetição. A dor volta com o mesmo peso de antes, só que agora ela não tem mais um quarto, nem um brinquedo, nenhuma desculpa, só tem você e essa criança esquecida dentro do peito, gritando por algo que nunca soube pedir. Só que agora a dor volta com o mesmo peso de antes, só que agora ela não tem mais um quarto, nem um brinquedo, nenhuma desculpa, só tem você e essa criança esquecida dentro do peito, gritando por algo que nunca soube pedir. Você não precisa curar tudo, não precisa entender cada trauma, nem se consertar por completo. Às vezes, o que mais cura é parar de ignorar a parte de você que mais precisou de amor e não recebeu. A criança que você foi, ela não desapareceu. Ela só cansou de tentar provar que merecia afeto. Ela se escondeu atrás da sua eficiência, do seu silêncio, da sua força. Mas ela ainda está aí, te observando, esperando o momento em que você finalmente olhe para dentro e diga: agora eu vejo você e não vou mais te deixar sozinha. Esse é o ponto da virada, não quando tudo melhora, mas quando você começa a escutar sem julgar, a escolher sem apressar, a respeitar o que ficou sem tentar apagar. Você pode ter se perdido tentando ser forte, mas pode começar a se encontrar sendo gentil. E talvez pela primeira vez não seja sobre virar algo novo, mas sobre se permitir ser quem você sempre foi antes de precisar se defender. Quando a infância acaba, mas a dor fica. A infância não é um lugar onde você viveu, é um lugar onde partes suas ficaram esperando alguém voltar, ficaram congeladas no tempo, dentro de memórias que o corpo não esqueceu, mesmo quando a mente tentou apagar. Mas agora, talvez seja a hora de voltar. Voltar não para reviver a dor, mas para oferecer aquilo que você nunca recebeu. Um olhar sem julgamento, uma presença sem pressa, um abraço sem condição. Você não precisa fazer as pazes com o passado todo, só precisa parar de abandonar quem você foi. Porque a cura não começa quando a ferida desaparece. Ela começa quando você aceita segurar a mão de quem você teve que deixar para trás. A infância pode ter acabado, mas o cuidado que você precisava naquela época ainda pode começar agora. Este canal não quer sua atenção, quer sua confiança. A gente não posta para viralizar, posta para quem volta. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.